Baleias entram na menopausa? Como funciona a sociedade das baleias? Qual o papel das matriarcas das baleias? Como as baleias são influenciadas e guiadas pelas baleias mais velhas? Vamos conversar mais sobre esses temas no vídeo de hoje. Por isso, caso você ainda não seja inscrito aqui neste canal, se inscreva para não perder os nossos vídeos que saem toda segunda e sexta-feira, falando vários temas comportamentais, do comportamento humano, dos animais, várias curiosidades da biologia, entre outros temas que nós trazemos aqui, sempre relacionados à biologia, para trazer muito conhecimento para vocês. Por isso, se inscrevam e deixem um like aqui nesse vídeo já para vocês não se esquecerem depois, para nós sempre continuarmos a trazer esses vídeos curiosos para vocês. Eu sou o Jordan e este é o canal Eterna Busca, seja muito bem-vindo! A menopausa, ela é uma característica realmente bizarra. Evolutivamente, ela não faz sentido, diz a bióloga Lauren Brent, da Universidade Exeter, no Reino Unido. A teoria clássica da história de vida prevê que a menopausa não deveria ocorrer porque não deve haver seleção para sobrevivência após o indivíduo parar de reproduzir. No entanto, as fêmeas humanas vivem normalmente até 30 anos ou mais após terem parado de se reproduzir. Apenas duas outras espécies de animais conhecidas fazem isso, que é o caso das baleias assassinas, a Ursinus orca, e as baleias pilotos de nadadeiras curtas, a Globicephala macrorhynchus. Essas duas espécies, elas são as únicas conhecidas com uma expectativa de vida pós-reprodutiva comparável com a nossa humana. Uma hipótese é que as fêmeas pós-reprodutivas elas ajam como um repositório de conhecimento ecológico e assim elas protegem os parentes contra as adversidades ambientais, tal como nós já falamos no nosso vídeo anterior sobre a hipótese da avó, que eu vou deixar linkado nos cards para vocês conferirem logo após terminarem de assistir esse vídeo, que ficou super legal, falando sobre a menopausa humana. Um estudo de 9 anos sobre as orcas que viviam o verão na ponta sul da ilha de Vancouver, no noroeste do Pacífico, descobriu que as fêmeas das orcas na menopausa geralmente levam as suas famílias para encontrar salmão, principalmente quando os peixes estão escassos. Os anos de experiências em coleta de alimento dessas fêmeas mais velhas podem ajudar os seus clãs a sobreviver nos anos de fome, um benefício evolutivo que poderia explicar por que, assim como em nós humanos, as orcas fêmeas vivem décadas após o seu auge reprodutivo. Os autores concluíram que as fêmeas das orcas com uma idade pós-reprodutiva, elas acabam liderando os grupos de orcas durante o movimento coletivo em busca do salmão. Em segundo lugar, a liderança dessas fêmeas mais velhas, ela fica especialmente proeminente e evidente nos anos difíceis, quando a abundância do salmão é baixa. Nesses anos, o papel dessas fêmeas mais velhas é crítica, porque a abundância do salmão, se ele tem muito ou tem pouco, vai impulsionar ou não a mortalidade das baleias e também o seu sucesso reprodutivo. Das baleias orcas, no caso, né? Um outro ponto apontado pelos autores é que as fêmeas elas são mais propensas a liderar os seus filhos do que liderar as suas filhas. Isso porque o valor obtido com a sabedoria dos mais velhos pode ajudar a explicar por que as baleias assassinas e também os humanos continuam a viver muito tempo depois de terem parado de reproduzir. Assim como os primeiros humanos, as baleias assassinas e as baleias piloto dependem de alimentos cuja disponibilidade varia muito no tempo e no espaço. Uma hipótese para a evolução da menopausa é que as fêmeas pós-reprodutivas protegem os seus parentes contra as adversidades ambientais, armazenando e fornecendo informações ecológicas para a localização e também o tempo em que aquele recurso está disponível, se é na primavera, se é no verão, se é por tempos mais curtos, tempos mais longos. As baleias assassinas geralmente se reproduzem entre os seus 12 e 40 anos de idade, mas elas podem sobreviver até os 90.
Os machos, por outro lado, raramente sobrevivem além dos 50 anos de idade. Nas baleias assassinas, nenhum dos sexos se dispersa do grupo materno, e tanto os machos quanto as fêmeas adultas permanecem com as suas mães. As orcas, elas se alimentam em grupo e costumam se alimentar predominantemente de salmão, como o salmão Chinook. Esse salmão constitui mais de 90% da sua dieta durante a migração do salmão no verão. A abundância do salmão varia consideravelmente no tempo e no espaço. Essas flutuações acontecem devido especialmente a impactos antrópicos da pesca, né, dos salmões, e também nos casos dos eventos do El Niño. E que isso tudo são importantes impulsionadores do sucesso reprodutivo das baleias, né, e também da sua mortalidade, como nós já falamos. Desse modo, as baleias que possuem as informações de onde e quando encontrar salmão podem proporcionar grandes benefícios aos outros membros do grupo. Um estudo anterior desta população de baleias mostrou que as baleias adultas se beneficiam da presença de suas mães. No ano após a morte das suas mães, o risco de mortalidade aumenta até 2,7 vezes a mais nas filhas adultas e 8,7 vezes nos filhos adultos. Os benefícios observados, os benefícios reprodutivos, né, acumulados por filhos e por filhas, estão de acordo com uma teoria recente que prevê que as mães baleias, elas acabam direcionando muito mais ajuda e auxílio para os seus filhos do que para suas filhas. Isso porque os seus filhos machos oferecem muito mais benefícios no quesito de reprodução para suas mães, uma vez que eles podem reproduzir com fêmeas de outros grupos. Os filhos, eles também têm um maior potencial reprodutivo, justamente por acasalar com fêmeas de outros grupos, e esses filhotes que eles têm em outros grupos não vão competir diretamente por recursos dentro daquele grupo na qual o pai vive. As fêmeas também vivem mais do que os machos, como nós já descrevemos, e elas têm maiores oportunidades, portanto, de obter informações sobre o meio ambiente na qual elas estão vivendo. Os machos, consequentemente, acabam confiando mais nesse conhecimento das fêmeas mais velhas, que já viveram mais e conhecem mais da área. As baleias assassinas pós-reprodutivas, elas podem oferecer outros conhecimentos a seus parentes. Por exemplo, os membros pós-reprodutivos dessa espécie, que ela apresenta uma socialidade muito complexa, essas fêmeas mais velhas, elas têm um conhecimento social que pode ajudar muito os seus parentes nessas interações. E como nós já vimos e descrevemos várias vezes no nosso canal, o papel relevante e influente da socialidade e da hierarquia nos grupos, como isso afeta profundamente os indivíduos. Por isso, como um dos únicos outros mamíferos que também fazem menopausa e como uma espécie que não transfere informação por meio de comunicação escrita, né, as baleias podem fornecer informações muito interessantes sobre como é que a menopausa humana evoluiu. Isso tudo traz ricas informações sobre os processos evolutivos que agem nas espécies que são socialmente muito complexas. E deixa aqui nos comentários se vocês conheciam mais do universo das baleias, da sociedade das baleias, e que elas também têm menopausa como nós humanos. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que gostam de baleias, que gostam desses estudos comportamentais dos animais, para que nós possamos chegar sempre a cada vez mais pessoas. Por isso eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!